Vamos ler uma passagem que era um absurdo na época. Era inaceitável diante de Deus o que estava acontecendo, porque esses sacerdotes estavam violando um mandamento do Senhor muito importante. E se encontra em Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 12, a qual se titula o título A Purificação do Templo. Está escrito bem assim: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou a todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a tendes convertido num covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e os curou. Agora você veja, as pessoas compravam, né, e vendiam e compravam no templo. E isso era errado, porque em Malaquias, capítulo 3, e no versículo 10 nos fala assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, os mantimentos, que era 10% de dízimo uma vez por ano, 10% das plantações dos fazendeiros daquela época, né? Então, se eu tinha uma fazenda de arroz, de milho, de feijão ou de frutas, legumes, eu teria que levar 10% disso ao templo. Veja bem, olha quanta coisa havia no templo. Era como um mercado. Mas não pertenciam a eles, aos sacerdotes. Pertenciam às pessoas que necessitavam, órfãos, que perdiam seus pais na guerra, viúvas que perdiam seus maridos nas guerras, e o estrangeiro que vinha de longe. Então, esses mantimentos eram para o povo que lá iam para receberem. Porém, os líderes religiosos, eles estavam fazendo o templo de mercado. Eles estavam comercializando o que era doado para o templo, pois as doações eram para os órfãos, viúvos e estrangeiros, para os necessitados. Mas eles estavam comercializando. E Jesus, vendo essa cena, se revoltou profundamente e saiu derrubando as mesas com as coisas que eles estavam vendendo, inclusive para o sacrifício, que era doado também, pombinhos, ovelhas, para o sacrifício também. Porém, eles estavam comercializando tudo, e isso para Jesus foi inadmissível, inaceitável. E Jesus saiu derrubando as mesas, né, que estavam os produtos, e derrubou os dinheiro, e eles ficaram revoltados com Jesus, mas Jesus teve um grande motivo para fazer isso. Agora, as pessoas, sabendo que Jesus estava lá naquele templo, sabendo o que já estava acontecendo dentro daquele templo, as pessoas, os coxos, os cegos, as pessoas necessitadas foram até lá, sabendo que Jesus estava na cidade, e Jesus curou a todos, coisas que os líderes religiosos menos estavam preocupados com a espiritualidade do povo. Eles líderes, eles que eram os santos, eles que tinham o poder da razão e da verdade. Só que Jesus desbancou a todos. Imagine no tempo de hoje, o que Jesus faria nesses tempos de hoje? O quê? Bom, graças a Deus que nós não somos esses templos feitos por mão de homens. Somos o templo de Deus. E esse templo deve viver em oração. Somos casa de oração, hoje e até o final da nossa vida. Fique com a palavra de Deus no seu coração, nos seus pensamentos. Amém?